Olá, boa tarde. Seja bem-vindo a essa edição. Eu sou a Caroline Povoleri e você acompanha comigo agora as principais reportagens da RIT. Uma missionária cristã que atua em Israel relembrou os momentos de tensão que passou na região de Jerusalém após o início do conflito no Oriente Médio entre palestinos e israelenses no dia 7 de outubro. Até o dia 7 de outubro, Israel era assim. Mas agora, com a insegurança da guerra contra os palestinos, a rotina não é mais a mesma. Os brasileiros que vivem na região estão retornando ao país para fugir da violência do conflito armado. Aviões da Força Aérea Brasileira, FAB, desde o dia 10 de outubro, fazem voos de repatriação, principalmente de famílias de origem judaica. De acordo com o último balanço do governo federal, mais de 1.400 pessoas foram transportadas do território israelense para o Brasil. Entre elas estava a brasileira Joana, que é cristã e viaja com frequência à Terra Santa para realizar trabalho missionário. Ela relatou a experiência recente na região. Um atentado terrorista no nível que aconteceu. O que assustou não somente a mim, mas a toda a comunidade de Israel, foi a violência contra civis e uma violência corpo a corpo, onde as pessoas não tinham como se defender porque elas estavam desarmadas, né? E isso é contra todo tratado de guerra. Então você tinha mísseis, você tinha drones, você tinha gente entrando com parapentes, né? E você tinha a derrubada do sistema de segurança, que é lá na faixa de Gaza. As Forças Armadas de Israel, elas só conseguiram ter consciência de tudo 5 horas depois, quando eles entraram. Foram 1.300 mortes em um só dia. Toda hora tinha uma sirene tocando. Nós tínhamos que ficar prontos para ficar dentro de o que a gente chama de bunker. Graças a Deus eu já estava dentro do hotel onde fiquei, e meu quarto era próximo do bunker. A brasileira lembrou dos momentos do embarque e do voo de volta para o país. Estavam saindo da sua história. Trouxeram seus cães, gatos, literalmente, entendeu? Eles trouxeram seus animais, eles trouxeram a sua história e chegaram no Brasil depois de anos vivendo em Israel, sem, de fato, saber o que fazer agora. Alguns familiares estão recebendo eles, mas a expectativa deles é voltar para Israel. Joana tem como objetivo dar a devida relevância à Terra Santa como local escolhido por Deus e consagrado por Ele a seu povo. Para isso, a missionária realiza ações práticas na região, além de fortalecer Israel por meio da oração. O nosso trabalho começou em 2012. Então, eu já conhecia Israel de excursão, né? Mas em 2012 eu fui conhecer a Casa de Oração Jerusalém para Todas as Nações, fundada por um norte-americano chamado Tom Hess, né? Essa casa já está há mais de 30 anos ali. Vou várias vezes para Israel, dentro do contexto de festas bíblicas, né? E também para conectar o Brasil com Israel. Desde 2017, quando eu voltei para o Brasil, que é chamado Muro de Fogo de Intercessão por Israel. Quando você pede alguém para orar por paz, é porque é lugar de guerra, né? Então, Israel é um contexto de guerra constante. Então, hoje nós temos mais de 200 intercessores interligados em 8 nações. A gente visa levantar intercessores com a visão da importância de orarmos pela paz de Israel, sabendo que é o centro da fé. Com a esperança de que o conflito acabe o quanto antes, a população de Israel tenta seguir sua vida normalmente. Na cidade nova de Jerusalém, a arte ocupa o lugar da guerra. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Não existe melhor momento de ter uma palavra de paz, de uma palavra de salvação. O único que pode todas as coisas no meio do caos é Jesus Cristo. Então nós precisamos anunciar a paz de Cristo
a salvação de Cristo no meio desse caos. Então a terra precisa de paz e a paz está em Cristo Jesus. Os segurados do INSS que precisam pedir benefício por incapacidade temporária não precisam mais agendar o atendimento. Um sistema novo permite que as pessoas simplesmente compareçam às agências da Previdência para entregar o atestado médico. Para dar entrada no Ateste Médico, que é aquele antigo auxílio-doença, o atendimento nas agências da Previdência Social, agora é por ordem de chegada, por meio da entrega de uma senha. E aí a pessoa precisa estar com toda a documentação correta. Além do documento oficial com foto, é preciso estar com laudo, relatório ou atestado médico ou odontológico. Esse laudo deve ter sido emitido há menos de 90 dias da data de entrada do requerimento, precisa estar legível e sem rasuras e ainda deve conter as seguintes informações: nome completo do requerente, data de início do repouso e prazo estimado necessário, mesmo que por tempo indeterminado, a assinatura do profissional emitente, carimbo de identificação com número do registro profissional do Conselho de Classe e informações sobre a doença ou Classificação Internacional de Doenças, que é o CID. Segundo o Ministério da Previdência Social, o Ateste Médico é uma forma diferente de análise do benefício por incapacidade. Isso porque é uma tentativa de concessão sem perícia presencial, mais rápida, menos burocrática e que evita o deslocamento até uma agência. Isso quer dizer que os segurados que quiserem entregar a documentação sem precisar sair de casa também podem anexar o Ateste Médico pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Segundo o Instituto, a perícia médica representa o maior quantitativo de pedidos do Instituto. Portanto, essa medida envolvendo o Ateste Médico chega com o objetivo de reduzir a fila da Previdência. Em caso de dúvida, tem aí um telefone da Central de Atendimento do INSS, que é o 135. Eu vou repetir. 135 é o número da Central de Atendimento do Instituto, que funciona das 7 da manhã até as 10 horas da noite, de segunda a sábado. E ainda falando sobre saúde pública, a autoridade sanitária da Áustria emitiu um alerta após diversas pessoas terem sido hospitalizadas com quadros graves de hipoglicemia e convulsões depois de utilizarem unidades falsificadas do medicamento Ozempic, indicado para tratar pacientes adultos com diabetes tipo 2 não controlada. Mas a prática ilegal não está restrita somente à Europa. Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, apreendeu ao menos 2 lotes do medicamento. Em território europeu, os relatos são de manipulação ilegal da substância e de utilização de formatos não autorizados, como implantes. Aqui no país, o medicamento ficou popular pelo uso para perda de peso. As medidas de fiscalização foram publicadas no Diário Oficial da União em junho e outubro deste ano. Os lotes apreendidos pela Anvisa são o MP5C960 e o LP6F832. Em relação ao primeiro, a agência informa que foi notificada pela farmacêutica Novo Nordisk, que identificou unidades com concentração da substância e o idioma da embalagem diferentes do original. Apenas o lote com a concentração de 1 miligrama e com rótulo em espanhol foram apreendidos. O grupo mais recente, o LP6F32, também foi detectado pelo fabricante, que notificou a Anvisa na semana passada. Mas neste caso, a Novo Nordisk não reconhece a existência do lote, o que faz com que qualquer produto da leva seja considerado falsificado. A farmacêutica afirma ainda que 2 outros lotes falsificados que foram identificados na Europa, o MP5E511 e o MP5G866, não foram detectados no Brasil. O endocrinologista Tiago Limoli orienta a população para que busque sempre a orientação de um profissional de saúde habilitado. A nossa recomendação, e da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a ABESO também, né? Então, são os órgãos que regulam e são profissionais sérios que tratam sobrepeso e obesidade. A gente recomenda que, se o paciente tem um interesse em fazer um acompanhamento fazer um tratamento para ter um emagrecimento, que acompanhe um médico
um médico credenciado. Vale sempre lembrar que para emagrecimento, para cuidar da sua saúde, não é especificamente um sinônimo do uso de uma medicação, né? São muitos aspectos que estão à frente, né, de um tratamento que são muito seguros, que todos sabemos e que devemos praticar. Bons hábitos de vida, prática de atividade física e dieta saudável vem antes de qualquer tratamento medicamentoso. Outra substância que tem registros de uso ilegal no Brasil é a semaglutida, de mesmo princípio ativo do Ozempic. O governo federal publicou uma portaria já em vigor com as novas regras para apostas esportivas no país. A medida pretende coibir práticas ilegais, como a lavagem de dinheiro e outros crimes, além da manipulação em esportes. Contendo 7 capítulos, o texto prevê que as empresas que atuem no país respeitem regras específicas, como o estabelecimento das empresas no país, além do incentivo ao jogo responsável. Segundo esse texto, empresas estrangeiras estarão autorizadas a atuar no mercado das apostas esportivas no país, desde que devidamente estabelecidas no Brasil. Pessoas físicas não poderão explorar o mercado de apostas. Texto que foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A portaria, que já está em vigor, prevê ainda que empresas interessadas em explorar o mercado brasileiro terão de manifestar o interesse com pelo menos 30 dias de antecedência. Esse texto veta que atletas, integrantes de comissão técnica, árbitros ou dirigentes façam parte do quadro societário das empresas. De acordo com o texto, os operadores do setor vão ter de reportar operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Essa medida visa coibir práticas ilegais como a lavagem de dinheiro e outros delitos, assim como a manipulação de partidas. Essa portaria também trata do jogo responsável. O cadastro em sites de apostas será proibido para menores de 18 anos. A identificação dos apostadores também será obrigatória. E, além disso, o depósito em dinheiro, cartão de crédito e boleto será vetado, assim como o depósito feito por meio da conta de terceiros. A maior parte das regras já estavam estabelecidas na medida provisória que o governo publicou em julho. No entanto, a MP não foi apreciada pelo Congresso. O governo conta agora com um projeto de lei para regular as bets. O Ministério da Fazenda informou também que será criada, por meio de um decreto, uma secretaria que se encarregará de analisar os documentos, credenciar as empresas e manter o controle sobre o mercado de apostas. De Brasília, nós vamos a Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, conhecer uma família que tem chamado a atenção dos consumidores de verduras. Edilson tem um espírito empreendedor nas veias. Trabalhava como segurança na Ceasa quando viu uma oportunidade de obter uma renda extra. Resolvi fazer uns kits grandes, com 20 quilos, e vender para meus amigos, para os parentes próximos ali. Aí, como a demanda foi demais, e as pessoas falavam, nossa, 20 quilos é muito. 20 quilos é muito para mim, faz um menor. E aí teve a ideia de fazer um menor, que é de 5 quilos. O pacote de 5 quilos é sortido. Contém repolho, batata doce, abobrinha, tomate, pimentão e batata inglesa. Edilson compra na Ceasa e monta em casa. 3 horas da manhã para a Ceasa, e aí a gente vai, veja a qualidade da mercadoria, a gente compra por caixa. Uma caixa de cada item, e aí a gente dissolve ele e faz os pacotinhos. Gilberto mora em outro bairro. Estava passando pelo local e aproveitou a oportunidade. Porque é prático, né? A gente não precisa ficar escolhendo no mercado. Então é uma ideia muito boa que tiver aí. E não precisa descer do carro. Nilce estava com pressa. A primeira vez, por indicação de uma amiga. É? Sim. O que vai fazer agora, hoje, de almoço? Ah, nem sei ainda, mulher. Mas vou aproveitar bem. Vai? Aproveitar bem os legumes, tá bonito. E se estiver parado no semáforo, o kit vai direto para o cliente. Se não der tempo de pagar, não tem problema. Às vezes o sinal é muito rápido, a pessoa pede um kit, a gente leva um kit para ele e dá o nosso cartão para ele com a chave Pix. Aí quando ela chegar na casa dela, que tiver um tempo, ela faz o Pix para a gente. E funciona? Funciona, até hoje tem funcionado. Neste ponto aqui na Rua da Divisão com a Santa Quitéria, o Edilson e a esposa Maiara estão há um mês, de quinta a sábado. Mas os pedidos aumentaram tanto que eles tiveram que contratar mais 2 pessoas para ajudar nas vendas. Edilson atende inclusive os pedidos para lanchonetes, espetinhos, trailers e restaurantes. Ele mesmo faz as entregas. O pessoal faz o pedido quando fecha restaurantes, lanchonete, que eles fecham, eles já mandam o pedido que eles precisam para o outro dia, madrugada, a gente tira a lista
para poder fazer a compra e entregar para eles. E, infelizmente, junto com o sucesso do trabalho árduo, surgiram os oportunistas. Bandidos estão usando o perfil, foto e telefone do Edilson para aplicar golpes. Liga para os meus clientes fala que estou chegando com a entrega, que estou atrasado, às vezes acabou a gasolina no caminho, faz o Pix para mim. Às vezes, um outro fala assim que a gente está no ponto, não conseguimos vender nada, que a minha filha está passando fome, estou passando necessidade, e isso não procede. Para enganar as pessoas, os golpistas usam o mesmo número. A diferença está no DDD 55. É muito chato falar isso, mas as pessoas estão usando o nosso nome, usando a nossa imagem para dar golpe. É o mesmo número de celular meu, é o mesmo número, só muda o DDD. O casal, que já criou até o uniforme, pede aos clientes que fiquem atentos ao DDD. Os empreendedores que começaram as vendas com a cara e a coragem não pedem dinheiro. Conquistaram a confiança das pessoas com fruto de muito trabalho. As árvores centenárias estão passando por tratamentos preventivos no centro-oeste do Brasil para evitar doenças e problemas no solo. Acompanhe. Frasco com nutrientes pendurado. Até parece mais um vidro de soro, só que aqui a paciente é outra. Esta árvore que fica bem no centrão de Campo Grande, na Avenida Afonso Pena. Essa técnica é conhecida como endoterapia. A gente coloca o produto diretamente nos vasos condutores da árvore, dentro da madeira, para ser absorvida e metabolizada nas folhas. A gente tem assim, consegue trabalhar no centro, com baixo impacto ambiental e com alta absorção. A gente tem um tratamento muito mais efetivo. O tratamento é principalmente para as árvores centenárias, as conhecidas árvores notáveis. Com anos de vida, o cuidado precisa ser redobrado. Quanto mais tempo a árvore tem, mais cuidados ela requer. A gente está aqui com uma fileira aí de figueiras centenárias que foram plantadas aí no século passado e a gente tem que manter esse patrimônio. Elas estão num local que é no meio do centro da cidade, com várias intempéries, solo impermeabilizado. Então o que a gente está fazendo? A gente está repondo esses nutrientes que foram se tornando escassos ao passar do tempo. Outro procedimento utilizado para tratar as árvores é justamente no solo. Um equipamento especial é utilizado para irrigar a região da raiz de cada uma das árvores. Como esta figueira, que fica bem em frente à Praça Ari Coelho, tratada na tarde desta sexta-feira, outras 49 irão passar pelos procedimentos. O trabalho já iniciou desde o começo da semana e vai se estender aí por mais uma semana, deve durar aí em torno de 2 semanas. E veja a seguir, censo demográfico revela que o número de mulheres é o maior em um país com quase 240 milhões de pessoas. E ainda, missionário R.R. Soares celebra 45 anos de evangelização na TV. Nós voltamos em instantes, até já. A Prefeitura de Campo Grande realizou uma ação especial de combate ao trabalho infantil durante o período de finados. A ação aconteceu nos cemitérios da capital. As plantas são aparadas com muito zelo. O seu Luiz cuida da jardinagem e da limpeza de 75 túmulos no cemitério Santo Antônio há quase 30 anos. Entrou agora para 29 anos, que eu estou aqui. E a gente mantém o túmulo limpinho para quando a família chegar. O seu Luiz já viu muitos menores de idade fazendo este serviço. E a gente é contra, Porque o lugar de criança é na escola, certo? Se não for na escola, em casa. Mas agora aqui é um serviço pesado e perigoso. Para combater o trabalho infantil, a Secretaria de Assistência Social está percorrendo os cemitérios públicos, principalmente nesses dias que antecedem a data de finados. No ano passado, as autoridades encontraram 7 menores de 16 anos trabalhando nos 3 cemitérios públicos da capital. O Conselho Tutelar foi acionado e as famílias notificadas. Quando nós iniciamos em 2017, esse número era muito grande, passava de 40 menores. Hoje já reduziu muito devido ao trabalho intenso que nós temos realizado durante esse período. O trabalho de conscientização é feito com a distribuição de panfletos e também com uma conversa direta com os comerciantes
que já montam barracas em frente aos cemitérios. Se for encontrado algum menor trabalhando, Disque 100, Disque denúncia. Você vai discar e vai dizer qual cemitério que ele está trabalhando, e aí as nossas equipes vão se deslocar, nós acionaremos o Conselho Tutelar. Você discando 100, eles acionam toda uma rede de proteção, que envolve todos esses entes que eu citei. No período da pandemia de Covid-19, quase 60% das empresas brasileiras adotaram o home office. Em 2023, esse número caiu pela metade e agora dificultando a volta ao regime presencial. Após o confinamento causado pela Covid-19, as empresas têm exigido cada vez mais o retorno ao trabalho presencial, mas encontram uma forte barreira: os funcionários. Um levantamento encomendado pelas plataformas de moradia Quinto Andar e Imóvel Web mostrou que 42% dos cariocas que trabalham de forma remota escolheriam por procurar outro emprego, caso o home office chegasse a um fim em seu atual ambiente de trabalho. De acordo com a pesquisa, 36% dos trabalhadores atuam no esquema híbrido, enquanto 26% no regime totalmente remoto. Para quem adotou as novas dinâmicas de trabalho no pós-pandemia, a principal mudança passou a ser não perder mais tempo de deslocamento casa-trabalho, que no Rio de Janeiro tem um tempo de 48 minutos, segundo a pesquisa. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou que o país, com 203 milhões de pessoas, está passando por duas mudanças na composição da sociedade. As mulheres são maioria no Brasil e o número de idosos passou dos 10% da população. Faltava apenas a região norte seguir a tendência histórica de maior número de mulheres, o que aconteceu agora no censo 2022. O país tem uma população residente de pouco mais de 203 milhões de pessoas. Deste total, 104 milhões e meio são mulheres e 98 milhões e meio são homens. Outro dado importante é sobre a quantidade de idosos no Brasil. Ela mais do que dobrou de 1980 para cá. Naquela época, a proporção de pessoas com 65 anos ou mais entre a população geral era de 4%. No ano passado, este índice chegou a 10,9%. Por outro lado, houve diminuição da população de até 14 anos, de 32% para 20% do total de habitantes. Com isso, o índice de envelhecimento do Brasil chegou a 55,2 em 2022. Isso significa que há 55,2 idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. Em 2010, essa medição era de 30,7. O Rio Grande do Sul é o estado que concentra os 9 municípios com a população mais velha do país. As pessoas com 65 anos ou mais representam 14% da população gaúcha. Já a menor proporção foi encontrada em Roraima, com 5,1%. Outro índice apurado foi a idade mediana, que é o número que separa a metade mais jovem da metade mais velha da população. Desde 2010, essa idade aumentou 6 anos, chegando a 35 em 2022. Segundo o IBGE, o aumento da idade mediana tem sido observado especialmente em cidades com menos de 5 mil habitantes. Os servidores dos campos universitários de Dourados, no Mato Grosso do Sul, comemoraram o Dia do Servidor Público praticando esporte. Essa é a 5ª edição da Olimpíada dos Servidores Públicos, organizada pelas instituições de ensino superior de Dourados. Pelo menos 200 participantes jogaram diversas modalidades esportivas. E olha que nem a tradicional queimada ficou de fora, conforme explica esta professora da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, que é uma das organizadoras do evento. Teve aqui as modalidades clássicas de futsal, voleibol, handebol e também tivemos beach tênis, bets, funcional, ginástica localizada, oficina de saúde da mulher, avaliação física. Então teve uma grande variedade, né, para todos os gostos, além dos tênis de mesas. A ideia não é apenas promover a integração entre os funcionários, mas também proporcionar momentos de lazer, saúde e atividades físicas. Para isso, equipes foram montadas e distribuídas nas mais diversas práticas. Um momento onde os servidores se encontram, onde os servidores trocam experiências, onde eles brincam, né? É interessante isso, você vê a integração entre eles, você vê um momento que a gente sai da sala, né, onde tem o computador, as cadeiras, então a gente vem passar um momento juntos,
descontração, brincando, com respeito, lealdade, é um ambiente muito harmonioso, né? Então isso é fundamental para a qualidade de vida do servidor. O que estava sem cor ganhou uma repaginada com direito à pintura de material orgânico, feito pelos garis da Companhia Municipal de Limpeza do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio reinaugurou neste mês o Parque Garota de Ipanema, no Arpoador, zona sul do Rio. Inaugurado em 1968, a recente revitalização vai além de melhorias estruturais. Essa pintura foi uma das partes da grande revitalização do Parque Garota de Ipanema. É um parque simbólico que tem uma história muito bacana com a cidade, representa muito o que é a cidade do Rio de Janeiro, né, para o mundo, para os turistas, para os cariocas. A área de lazer ganhou com uma pintura orgânica em um grande muro do mirante. A obra foi feita pelos garis da Conlurb, Derlan Almeida, muralista, que já fez vários trabalhos artísticos na cidade, e Leonardo dos Santos. O convite para a pintura dos painéis partiu da subprefeitura da Zona Sul. Poxa, quando eu recebi o convite para aqui eu fiquei feliz, porque aqui é a Zona Sul, o ponto o pessoal foca muito, o pessoal de fora, carioca, gosta da praia, e me convidaram para fazer a arte. Aí eu falei assim, poxa, é sinal que o meu trabalho está sendo bem visto. Nessa semana da pintura, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro mural pela Conlurb, né? E vim oferecer aqui para os cariocas essa arte, né? Da praia, o morro, né? Que é os dois irmãos, e é o que o carioca quer ver, né? O paisagismo do parque foi recuperado, além da área do parquinho infantil, com a instalação de novos brinquedos. E não foi somente a área do mirante que ganhou novas cores. A arena musical e a pista de patinação também foram revitalizadas. Foi feita a remoção de pichações e limpeza nas pedras, com a equipe de garis alpinistas. O missionário R.R. Soares celebrou 45 anos de evangelização na TV. A primeira transmissão aconteceu no dia 3 de novembro de 1978, na antiga TV Tupi. E hoje a programação da Igreja Internacional da Graça de Deus chega ao mundo todo. Meus amigos, agora dia 3 de novembro eu vou completar 45 anos na televisão. Estou seguindo a Jesus Cristo. Já são 45 anos do missionário R.R. Soares na TV. 45 anos de teleevangelismo. Atrás não volto não. Um marco histórico. O Brasil não tinha um programa diário, nenhum programa do Evangelho completo, e Deus nos abriu a porta e nós começamos. Hoje, a programação de fé da Igreja Internacional da Graça de Deus chega a bilhões de telespectadores no mundo todo. São mais de 191 países alcançados. Milhões de almas salvas pela palavra que entra nos lares através da televisão. Foi essa tecnologia que permitiu ao missionário R.R. Soares realizar o sonho que nasceu em seu coração ainda na infância, aos 11 anos de idade. Numa época em que a TV era ainda uma novidade no país, um aparelho praticamente inalcançável a quase todos os brasileiros, aquele pequeno visionário enxergou ali não apenas um novo invento, mas uma ferramenta para cumprir de forma genuína a missão deixada por Jesus aos cristãos em Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Menino, passei no meio do pessoal, cheguei na frente, olhei a televisão assim e gostei. E quando eu gostei, Deus começou a falar ao meu coração. Eu virei as costas para a televisão e olhei para todo mundo. O pessoal estava assim, ó. Tá todo mundo com os olhos assim na televisão. Aí eu disse, Jesus, não tem ninguém falando do Senhor na televisão. Ô Jesus, se o Senhor me der condições, um dia eu vou estar lá. 20 anos depois eu comecei com 31 anos. Nunca mais saímos. Pregando dia e noite. No Brasil, naquela época, o evangelho era 2,3% da população. Hoje nós somos mais de 40%. 3 de novembro de 1978. Essa foi a data em que o primeiro programa apresentado pelo missionário R.R. Soares foi ao ar pela TV Tupi. Bom dia, meus amigos do Rio.
meus amigos de São Paulo, de Mato Grosso, de Minas, de Goiás, Paraná, de toda essa região abençoada por Deus, onde nosso programa está entrando. Primeira vez foi muito emocionante, foi um sonho dele que Deus realizou, que a palavra de Deus foi divulgada através da televisão. Foi tudo muito primitivo. É que a própria televisão no país ainda era bem primitiva naquela época. Os primeiros programas do missionário foram gravados no estúdio daquela emissora, um dos poucos existentes no período. Depois ele montou uma pequena estrutura amadora dentro da própria casa. Para ter uma ideia, o André Soares, o filho dele, que era mais ou menos que fosse o diretor dele, mas que fazia corte, fazia tudo, que era bem simples, mas ali ia para o Brasil e para o mundo. Estamos de volta ao nosso curso Fé. Nós estamos no módulo 3, a oração do Pai Nosso, lição número 2, santificado seja o teu nome. Um amigo morava em Nova Iguaçu e disse, ô missionário, eu saio da minha casa e vou pegar ônibus perto da estação. Eu não preciso de alguém falar comigo do programa. Todas as casas estão assistindo em volume alto. Eu sei tudo que o senhor fala. E eu tinha um irmão que morava na Praça Seca, Jacarepaguá, falou a mesma coisa. É incrível, está todo mundo assistindo. Aí nós só tivemos que bendizer a Deus por aquilo que ele fez. Anos mais tarde, a Igreja Internacional da Graça de Deus conquistou produtora e estúdios próprios. E logo, o missionário estava no horário nobre da televisão. Foi convidado a fazer isso, eu fui testemunha disso, né? Ele começou na CNT Gazeta, no horário nobre, e aí o pessoal da Band, o Dr. Saad, falou, não, quando acabasse o contrato lá, o senhor veio para a Band, como ele acabou fazendo também, e se tornou o primeiro pregador de todas as noites no horário nobre da TV brasileira. E aí surgiu a ideia que revolucionou os programas evangélicos. O missionário fez a primeira transmissão de um culto ao vivo na TV. A Bíblia Sagrada diz em Atos 8, capítulo 8, versículo do 4 em diante, que quando Filipe desceu, os discípulos foram dispersos, ele desceu à cidade de Samaria, pregava Cristo. Quer dizer, ao povo samaritano, o povo que não gostava do judeu. E hoje, a televisão, as pessoas ficaram, quem é esse homem falando desse tal de Jesus? E foi mudando a vida das pessoas, como aconteceu em Samaria. As pessoas foram impactadas com o que o Filipe fazia. E o que o missionário fez foi exatamente isso, impactou a vida das pessoas. Com alguma novidade? Não. Ele só pregou o evangelho nu e cru, aquilo que tem que ser arroz com feijão. Pregou o evangelho que cura, que liberta, que transforma vidas. O Ministério de Televangelismo crescia a cada dia. Era necessário expandir o alcance daquele conteúdo. Foi aí que nasceu a RIT, a Rede Internacional de Televisão, em 2001. Aí foi o seguinte, eu não queria ter televisão, mas não queria mesmo. E não queria. Aí eu fui pregar em Fortaleza. Quando eu estava em Fortaleza, veio uma senhora, seus 80 e tantos anos para 90, seu missionário, eu estava orando. E Jesus me disse que vai dar um canal de televisão para vocês. Aí embarcou a voz. Mas por quê? Porque um homem tinha oferecido para nós. Eu falei para o pastor, já não vamos contar para ninguém, nem para os nossos familiares. Isso é questão de oração. Tudo ele ficou segurando aquele momento ali, até que ele anunciou a RIT. Hoje é um dia histórico. Hoje, pela primeira vez, estamos transmitindo pelo nosso canal de televisão o programa ao vivo. Então nós estamos ao vivo agora para todo o Brasil, pela Parabólica. E sabe Deus em quantos lados nós estamos entrando. Um canal com conteúdo diverso, variedades, culinária, programação infantil, esportes, jornalismo e muito mais. Mas sempre com foco na evangelização. Hoje, a RIT é maior em audiência que algumas redes conhecidas de televisão no Brasil. Porque é a TV que faz a diferença, que não tem pornografia, não tem violência.
é uma verdadeira bênção. Entre a programação evangelística da grade está o Vejam Só, primeiro programa de debate bíblico teológico da TV brasileira. O primeiro, e até onde eu sei, o único ainda, que traz pessoas de todas as vertentes, de todas as denominações, justamente para mostrar a riqueza da diversidade do corpo de Cristo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nós só estamos checando o microfone. E até quem trabalha na HIT, muitas vezes é alcançado pela programação de fé. Andei tanto por outras emissoras, será como que eu vim cair aqui? Onde ouço a palavra de Deus. É uma coisa que me ajudou bastante e está ajudando, né? O senhor acabou sendo um homem abençoado com essa programação também, é isso? Boa, acabei sendo mesmo. Há cerca de 20 anos, o Show da Fé é o carro-chefe da programação da Igreja Internacional da Graça de Deus, gravado aqui na sede em São Paulo. A cada programa, uma nova palavra, o renovo da fé e, claro, novos testemunhos de cura, libertação, transformação completa de vida. Vai andando, vai andando, vai andando. Pode ficar um pouquinho o passo. Quanto mais você esticar, Deus sabe fortalecendo o senhor. Hein? Fraqueza no joelho. Pois é, mas Deus está fortalecendo. Melhorou mais? Melhorei. Então, cada vez mais. Melhorei 80%. Então vai mais uns 20. Olha aí, pessoal. É outra, pessoal. E não só quem participa do culto vive essa experiência. Por meio da programação, são muitas as almas alcançadas no sofá da própria casa. Conheci a Igreja da Graça pela TV e a gente acompanhava as orações pela HIT, do pastor Jaime, do missionário. Parece que foi comigo. Ele falou assim, quem tem problema de cartilagem, levanta. Levanta que Deus vai curar. É outro que não está caminhando. Levanta-te e anda em nome de Jesus. Levanta-te e anda, Jesus Cristo te dá saúde. Eu indico para as pessoas, quando eu evangelizo, eu falo, se quer uma palavra que vai libertar, aprender a usar o poder de Deus, assista o programa do R.S. Soares, o pastor Jaime, que às vezes é o que falta para muitos cristãos, é usar o nome de Jesus e ser essa autoridade para poder se libertar do mal. Receba a sua bênção agora. E tudo isso acontece no Brasil e no mundo. Hoje o Show da Fé chega em praticamente todos os continentes do planeta, sendo traduzido em 29 idiomas. Quem assiste ao vivo aqui da sede em São Paulo consegue acompanhar em inglês e espanhol. Basta apontar o celular para esses QR Codes que aparecem na tela agora. Os programas traduzidos são uma ferramenta poderosa de evangelização, especialmente em países onde há perseguição religiosa. Países que falam árabe, países do Médio Oriente, países da Turquia, países, enfim, muitos países, Síria, Líbano, e as pessoas ali estão ouvindo a palavra de Deus através das redes sociais. Olha, Facebook, Instagram, YouTube, e elas estão sendo abençoadas. Isso é muito lindo. Um trabalho de televangelismo que continua em expansão, com o objetivo de mudar a mensagem que o missionário um dia recebeu em sonho. E uma vez ele compartilhou com a gente um sonho que ele teve, que assim ouvindo, né? Era o dia do juízo final, e aí Deus chegava para ele e falava, o Soares, né? Missionário Soares, Deus não vai chamá-lo assim, com reverência toda, né? O Soares, você está vendo aquela pessoa ali que está indo para a perdição? Pois é, né, assim, que triste, ela não foi salva, né? Ela não conheceu o seu nome. Pois é, porque você não teve coragem de colocar uma TV na cidade dela. Não uma TV, um programa. Diferente do sonho, o espírito de ousadia continua vivo no missionário. E o trabalho evangelístico na TV e internet segue ganhando almas até a volta de Jesus. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la. E ele fala sempre assim, eu não preciso descansar.
Eu vou descansar com Jesus. Acho que não terminamos a missão, não. Tem muito mais coisa a fazer em nome de Jesus. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. Obrigado pelos 45 anos que eu completo hoje na televisão. Desde o primeiro programa até hoje tem sido uma corrente de bênçãos. Continue, Pai, e todos sejam abençoados em nome de Jesus. E essa edição termina aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.